O ser humano é essencialmente um ser em comunicação. O ser humano sempre conviveu com a comunicação. O nosso mundo foi criado pela palavra. Quando veio ao mundo para o encontro definitivo, Jesus foi chamado de Verbo ou a Palavra. Não existe sociedade sem comunicação. Não existe sequer a pessoa sem comunicação. Nós somos porque nos comunicamos. A comunicação é a marca do ser humano. Deus é um ser que se comunica. Deus não é um ser inalcançável e silencioso. Deus não se fechou em si mesmo, surdo ou mudo, inefável ou inacessível. A narrativa bíblica apresenta Deus sempre se comunicando com seus filhos. Desde a criação, podemos ver Deus tomando a iniciativa para se comunicar. Veja, e ouviram a voz do Senhor Deus, que passeava no jardim pela viração do dia. E esconderam-se Adão e sua mulher da presença do Senhor Deus entre as árvores do jardim. Gênesis capítulo 3, verso 8. Quando Deus criou o ser humano, ele criou o ser humano para que pudesse se comunicar pessoalmente com ele. Adão e Eva foram os únicos que se comunicaram pessoalmente com Deus e conseguiram ver a face de Deus antes do pecado, é claro. Porque depois que o pecado entrou em suas vidas, já não conseguiram mais falar pessoalmente e olhar ou contemplar a face de Deus. Daí em diante, todas as gerações, inclusive a nossa, passaram a se comunicar com Deus através da fé. A história da salvação narra a história da comunicação de Deus com o povo, os seres humanos e toda a humanidade. Ao ter consciência da transgressão cometida, o ser humano busca então se esconder. Mas Deus sabe ir ao encontro e falar ao coração. Ao se comunicar com Adão e Eva com palavras, revelando que conhece tudo de todos, o Criador possibilita ao homem um diálogo com ele. O Deus da Bíblia relaciona-se com o ser humano a fim de se comunicar, e ele comunica seu amor, cuidado e salvação eterna. Glória a Deus por isso. Estamos vivendo na era dos avanços da tecnologia e da comunicação. Todavia, devido ao corre-corre da vida diária e diante das muitas vozes, muitos já não conseguem mais ouvir e nem reconhecer a voz de Deus. Por isso, quero te desafiar a não se limitar somente a buscar a ajuda de Deus, a ter somente um diálogo unilateral, mas desejo sinceramente que você almeje estabelecer canais autênticos de comunicação com Deus vivo. Ele deseja conversar com você diariamente. Você consegue ouvir a voz de Deus? Veja a variedade incrível de métodos e modos utilizados por Deus para comunicar a sua palavra. Hebreus capítulo 1, verso 1. Havendo Deus antigamente falado muitas vezes e de muitas maneiras aos pais pelos profetas, a nós falou nestes últimos dias pelo seu Filho. Deus falou do céu direta e audivelmente. Lucas capítulo 3, versos 21 e 22. Deus escreveu em tábuas de pedra, Êxodo 31, verso 18. Deus se tornou carne, João 1, verso 14. Deus deu vívidos sonhos e visões, Gênesis 28, verso 12, Mateus 1, 19 e 29. Deus escreveu um recado na parede de um palácio, Daniel 5, verso 5. Deus fez animais falarem, Números 22, verso 28. Deus comunicou a verdade aos profetas, Ezequiel 51, verso 1, Amós 2, verso 1, Ageu 1, verso 7 e Zacarias 8, verso 3. A palavra comunicar vem do latim comunicare, que significa pôr em comum, ligar, fazer saber, estabelecer comunicação. Os deuses criados pela imaginação humana eram inacessíveis aos seus adoradores. Todavia, o Deus da Bíblia, desde o princípio, se comunica com suas criaturas.
Por intermédio de Jesus, o ser humano tem livre acesso a Deus, seu soberano Senhor e Criador de todas as coisas, visíveis e invisíveis. A comunicação de Deus, ela é direta. Veja alguns exemplos. Na criação, a Bíblia nos mostra com clareza que desde o princípio Deus se comunica com o ser humano de forma direta. Ao criá-lo, imediatamente infundiu-lhe o fôlego de vida, transformando-o em alma vivente. E formou o Senhor Deus o homem do pó da terra, e soprou em suas narinas o fôlego de vida, e o homem foi feito alma vivente. Gênesis 2, verso 7. Evitando a solidão. Antes da queda, o ser humano se comunicava com Deus livremente. Todavia, o Eterno percebera que sua criatura necessitava de algo mais. Ele precisava relacionar-se com alguém da mesma natureza. Foi aí que o Senhor decidiu criar a mulher, a fim de livrar o homem da solidão. Gênesis 2, 18, 22 e 23. A comunicação com o primeiro casal. Não se sabe quanto tempo nossos primeiros pais viveram em perfeita harmonia antes de pecarem. O fato é que antes da entrada do mal no mundo, Deus costumava conversar com o casal pela viração do dia. Gênesis 3, verso 8. Certamente o Senhor propiciava a Adão e Eva momentos agradabilíssimos de conversa e aprendizado, enchendo-os de muita paz e indivisível alegria. Esse Deus comunicador, ele é tremendo. É um Deus que de fato se comunica, como podemos perceber. Deus, o Criador, ele se comunicava com o ser humano de forma direta. Só que a queda trouxe consequências na comunicação. Você sabe quais são os efeitos da queda na comunicação de Deus com o ser humano? Primeiro, a comunicação ficou prejudicada. Com a queda, o ser humano perdeu a possibilidade de comunicação direta com o seu Criador. Antes, Adão e Eva deleitavam-se em ouvir a suave e melódica voz do Altíssimo. Agora, com o advento do pecado, o medo apoderou-se deles, dificultando-se assim o pleno relacionamento com Deus. Gênesis capítulo 3, versos 8 a 10. Segundo, o conhecimento da discórdia. É verdade. Inquirido sobre o pecado, o homem pôs a culpa em sua companheira, que por sua vez culpou a serpente. Gênesis 3, 9 a 13. Eis aí a primeira desavença entre os seres humanos e suas funestas consequências. Na maioria das vezes, os seres humanos não entendem em função da incapacidade de assumirem os seus próprios erros. Isso é tremendo, viu? Satanás continua enganando os que se descuidam do relacionamento com Deus para lograr êxito neste intuito. Transfigura-se em até mesmo anjo de luz, segundo Coríntios 11, verso 14. Terceiro, a maldição da serpente e a redenção pronunciada. Após a queda, Deus pôs inimizade entre a serpente e a mulher. Esta foi condenada a sentir fortes dores no parto, passando a ser dominada, inclusive, pelo marido. Naquele ambiente tenso, Deus também condenou a serpente e anunciou a redenção da humanidade através da semente da mulher, que é Cristo Jesus, nosso Salvador. Glória a Deus por isso. Deus é transcendente e imanente, ou seja, a despeito de habitar nas alturas mais insondáveis e apesar de ser um ser infinito e imenso, ele não permanece alheio às suas criaturas. Assim, ao longo dos séculos, o eterno Deus vem se comunicando com o ser humano, direta ou indiretamente. Veja alguns exemplos.
Primeiro, por meio dos patriarcas. Deus falou com Noé, anunciando-lhe a destruição do gênero humano, Gênesis capítulo 6, verso 1 a 7. Também se comunicou com Abraão, ordenando-lhe que saísse do meio da sua família, a fim de tornar ele uma bênção para todas as famílias da terra, Gênesis 12, 1 a 3. O Senhor ouviu as orações de Isaque, falou com Jacó e fez-lhes grandiosas promessas, Gênesis 25, 21 a 23, 28, 13 a 15. O Todo-Poderoso sempre se comunicou com os seres humanos, transmitindo-lhes suas verdades e vontade. Segundo, por meio dos profetas, os verdadeiros, é claro. No Antigo Testamento, Deus usou diversos profetas para transmitir sua poderosa mensagem. Todos esses homens foram porta-vozes dos oráculos divinos à humanidade. Deus se utilizou de diferentes métodos para se comunicar com os seres humanos. A comunicação de Deus vem também por intermédio da revelação. Deus se comunica através da revelação e nós podemos ter a revelação em sua palavra, a Bíblia, as Escrituras Sagradas. A revelação geral ou natural é aquela que o Senhor se revela por meio da natureza e da consciência humana. No que concerne à natureza, a Bíblia é clara. Os céus manifestam a glória de Deus e o firmamento anuncia a obra de suas mãos. Salmos 19, verso 1. Quanto à consciência, Deus se utiliza da comunicação não verbal para revelar aos homens toda a sua vontade, como vemos em sua palavra, a qual mostra a obra da lei escrita em nosso coração, testificando juntamente a consciência e os pensamentos, quer acusando-os, quer defendendo-os. Romanos 2, verso 15. A revelação geral ou natural é dirigida a todos os seres humanos e pode ser absorvida pela razão humana. Segundo, revelação especial é aquela em que Deus emprega duas maneiras especiais de comunicar-se com os seres humanos: a palavra escrita, a Bíblia, e o seu Filho, Jesus Cristo. Por meio da palavra, Deus ordenou a Moisés que escrevesse sua mensagem revelada no livro, Êxodo 17, verso 14. A revelação escrita substitui a tradição oral como testemunho da existência e comunicação de Deus. Você pode conferir lendo as seguintes passagens bíblicas: Êxodo 34, verso 27, Jeremias 30, verso 2 e Apocalipse 1, verso 19. Essa revelação escrita é chamada de Escritura Sagrada, segundo Timóteo 3, verso 16. Por meio de Jesus Cristo. Essa revelação é sublime. João 1, 14 e 18. Não se trata de uma comunicação através das palavras de um profeta, mas da revelação de Deus por intermédio de seu Filho amado. João 1, verso 1. O propósito da revelação especial é conduzir o ser humano a Deus. João 14, versos 6 a 11. Nela encontramos o plano divino para a salvação de toda a humanidade. A revelação especial de Deus foi dada aos homens tanto pelas Escrituras quanto também pelo Verbo de Deus. Estes são os mais completos meios pelos quais Deus se comunica com a humanidade. A revelação especial de Deus foi dada ao ser humano tanto pelas Escrituras como também pelo Verbo de Deus, Jesus Cristo. Enfim, eu espero que você tenha gostado do tema apresentado de hoje. Nós aprendemos que por meio da Bíblia sabemos que Deus se comunica com os seres humanos desde Adão e Eva. A melhor e mais conhecida forma de comunicação através da palavra de Deus é a Bíblia. A Bíblia é a maior testemunha de que Deus estabelece a sua comunicação com as suas criaturas. E o mais importante, a comunicação com Deus e a humanidade foi feita também por intermédio de seu Filho amado, Jesus Cristo. Deus sempre quis se comunicar com o ser humano. As Escrituras Sagradas mostram que a forma de Deus se comunicar é clara e direta. No Éden, de forma direta, Deus conversava com Adão. Depois da queda, afastou-se dele, mas, através da revelação escrita, a Bíblia, e de sua revelação especial, o nosso Senhor Jesus, Deus mostra o seu amor para toda a humanidade. Na verdade, Deus se comunica com o ser humano
humano porque Ele quer que todos os seres humanos se salvem e venham ao conhecimento de sua verdade. E aí? Gostaria você de, nesse momento, nessa hora, poder se comunicar com Deus? Você tem esse desejo? Quer fazer isso agora? Feche os seus olhos e vamos fazer uma oração. Nosso bondoso Deus, nosso eterno Pai, nós queremos te agradecer pela revelação da Tua Palavra, porque na Tua Palavra sabemos que o Senhor deseja se comunicar de forma direta com nós, seres humanos. Nós queremos te agradecer também por ter enviado Jesus e Jesus ser a revelação plena desta comunicação com os seres humanos, porque Jesus deseja nos salvar. Nos dê um dia abençoado, é o que nós te pedimos em nome de Jesus. Amém. Fica com Deus e até a próxima.